Hoje nós vamos falar sobre a literatura contemporânea produzida no Brasil. A nossa cronologia diz que a literatura moderna ela é dividida tradicionalmente em três fases. A primeira, conhecida como fase heróico-geração de 22, começa a partir da Semana de Arte Moderna de 1922, vai até 1930. A segunda, que é conhecida como geração regionalista ou do romance de 30, vai de 30 até 1945. A partir de 1945, alguns autores consideram ainda a terceira fase do modernismo, que é aquela tradicionalmente classificada como uma época mais de consolidação da literatura e de investimento mais na qualidade do texto literário em si, sem propostas definidas, cada autor escrevendo sobre suas temáticas e trazendo um toque pessoal para a literatura. Como não há mais aquelas propostas em formas de grupo, muitos autores já consideram, a partir de 1945, o que a gente chama hoje de literatura contemporânea, cada autor seguindo seu estilo e sua temática própria, tá? Porém, como eu disse, tradicionalmente ainda é classificado como geração de 45. A partir das décadas de 50 e 60, nós tivemos grande produção de poesia, né, uma grande criatividade, invencionismo, através principalmente da poesia concreta, naquela tentativa de resgatar os leitores de poesias que tinham se destinado aí à televisão. Na década de 60 e 70, nós vamos ter um combate muito forte entre a literatura e a ditadura, muitos textos censurados. Isso vai trazer uma poética de resistência e também vai aparecer a criação do tropicalismo, que juntava poesia com música popular nacional. Da década de 70 até os nossos dias atuais, o destaque na poesia foi considerada poesia marginal e, modernamente, os e-poemas, né? Aqueles poemas produzidos, os textos produzidos já com as tecnologias relacionadas com a internet. Nós vamos falar mais sobre eles ao longo da aula, que vai ser dividida em partes para facilitar a compreensão e não ficar muito cansativo. Então vamos lá. Qual é o contexto histórico, então, desse período? De 1964 até 85, nós temos aquele período que muita gente chama de ditadura militar, governo militar, enfim, é um ciclo de presidentes militares no poder que eram eh, eleitos indiretamente sem a participação popular. Até 1968, com a decretação daquele ato institucional número 5, já bem trabalhado aqui com os professores de história, nós tivemos a criação, né, da censura, a imposição da censura prévia. Isso fazia com que as obras, antes de irem a público, tivessem que ser vistas, analisadas, editadas ou mesmo descartadas caso não se adequasse às propostas governamentais. Então, com essa censura prévia, muitos artistas intelectuais, inclusive, vão ser obrigados a deixar o país, naquela perseguição que já falamos antes, muitos por serem associados ao comunista, como aconteceu, por exemplo, com Jorge Amado, ou eram presos ou se exilavam. Embora alguns autores das fases anteriores continuassem produzindo, não se esqueçam, nesse período, por exemplo, Manuel Bandeira ainda era vivo e continuava produzindo plenamente. Isso vale para os autores da segunda, da terceira geração também. Então, embora alguns autores das fases anteriores ainda produzissem, houve o que a gente chama de uma ruptura. Não havia mais aquela proposta elaborada que todos seguissem, com proposições de temas e de formas, maneiras de se escrever. Essa ruptura é justamente o que marca a criação da chamada literatura contemporânea. Algumas manifestações, inclusive, na busca dessa modernização, dessa atualização ou então do engajamento social dessa produção literária, vão propor formas super radicais, que lembram inclusive a geração de 22, inspiradas neles mesmos, tá? Por exemplo, os tropicalistas, eles se inspiraram muito no Oswald de Andrade. Isso fica bem claro, né, na antropofagia e nas propostas do Oswald. Muitas são as tendências que vão marcar essa nossa literatura contemporânea brasileira, justamente porque não há um projeto, né? Assim, uma proposta que todos sigam como era a primeira e a segunda geração modernista. E sim, cada autor escrevendo com a sua estética, a sua forma de escrever, tentando dar sua assinatura pessoal, sua característica pessoal para aquela obra,
escreve sobre os temas que lhes são interessantes, então não tem mais aquelas imposições, aqueles crivos que diziam: "Pessoal, vamos escrever sobre isso dessa maneira". Aqui não, é total liberdade de produção, tanto na forma quanto no conteúdo, nos temas. Então vamos conhecer agora elas. Isso aqui é o contexto histórico que nós estamos observando. Nós vamos dividir a produção literária em poesia, prosa e também vamos falar de teatro, que vale a pena mencionar nesse período, certo? Começaremos nessa aula com a poesia. O que que temos na poesia contemporânea? São várias tendências que vão se desenvolver de 45 para cá. O concretismo nós já até falamos quando mencionamos a geração de 45, certo? Nós sabemos que o concretismo buscava a valorização da forma na poesia. Como muita gente estava deixando de consumir poesia para se voltar para a televisão, os poetas sentiram necessidade de tentar buscar esse público de volta. Então, vai se valorizar, se procurou desenvolver, trabalhar aspectos formais nessa poesia. Aproveitar melhor essa folha de papel, utilizar recursos gráficos mesmo para chamar a atenção do leitor. Então, eles vão incorporar nessa literatura os signos da sociedade moderna, tá? Por exemplo, se a gente é envolvido por cores e formas, isso vai aparecer nessa produção literária. Os principais representantes são o trio Haroldo de Campos, seu irmão Augusto de Campos e Décio Pinhatari, que são justamente os líderes desse movimento concretista, que misturava artes plásticas com literatura. O neoconcretismo já foi uma reformulação do concretismo, e muitos autores, especialmente o Ferreira Goulart, achavam que já era a hora do concretismo se reformular. Então ele cria o que se chama aí neoconcretismo. Ele vai surgir em consonância aí com as propostas dos artistas plásticos Hélio Oiticica e Lígia Clark, e vão propor a participação do leitor na construção desse texto, essa interação. Muitas vezes eram dobraduras, eram telas, eram instalações que o autor precisava participar ativamente dessa obra para construir o seu significado. Nós vamos ter ainda o que se chama poema processo, que coloca em segundo plano o signo verbal, ou seja, a palavra, o seu significado, o seu sentido, para trabalhar com os sinais gráficos, os signos gráficos. Vou misturar mesmo a arte plástica com a poesia, a tal ponto que às vezes sequer a gente classificaria aquilo como texto, porque eles sacrificam mesmo o signo verbal, ou seja, o uso da palavra e o significado dessa palavra. Era quase como se fosse uma poesia abstrata, né? Se isso é possível. Ela surgiu em 67 e foi idealizada por Vladimir Dias Pinho. Nós vamos ter também a poesia política, porque nesse contexto do golpe militar, alguns poetas não admitiam a possibilidade da poesia ficar como a poesia que existiu na segunda geração modernista portuguesa, que era a geração presencista. Como a gente já comentou com vocês, os autores produziam obras para a revista Presença, que tratava basicamente de literatura, e como era a literatura temática deles, eles não se envolviam em questões sociais. Ainda que eles vivessem na Europa num período de guerra, e eles simplesmente ignoravam aquele contexto. Então, os autores do concretismo estavam indo para o mesmo caminho. A preocupação era tanta com o aspecto visual do texto que se negligenciava o contexto em que essas obras eram produzidas. Então, Ferreira Goulart, percebendo que era necessário, naquele momento, que a poesia também se voltasse para a realidade, fosse engajada, fosse política, que denunciasse, que fizesse a sociedade se conscientizar daqueles problemas, daquela repressão. Então, eles vão produzir o que a gente chama de poesia política, aquela poesia de denúncia dos problemas sociais, aquela poesia que trata da realidade do país naquele período. Os principais representantes são Ferreira Goulart, Tiago de Mello e Jair Campos. A gente já falou para vocês que Ferreira Goulart tem sido, nas últimas décadas, um dos autores que mais tem caído no Enem, né? Justamente por conta dessa poesia de caráter político-social. Surgiu também nesse período a famosa poesia marginal. Esse marginal aí não quer dizer que seja o sentido que a sociedade dá para a palavra marginal hoje em dia, né? De sujeito fora da lei. Mas sim aqueles que estão à margem, o sentido real da palavra. Estão à margem do mercado editorial.
Eles não conseguiam a produção da sua literatura, da sua poesia através das grandes editoras, porque estavam à margem desse sistema todo. Como eles gostariam de escrever sobre o que eles querem, da forma que eles querem, se eles levassem essas obras para uma editora, ia ter um editor que ia analisar, filtrar, dizer isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, como eles gostariam da plena liberdade das suas ideias, eles mesmos faziam a publicação alternativa das suas obras. Tá? A marca deles é, inclusive, o humor, a reverência em relação às questões da época, mas há também essa tentativa de combater os problemas sociais. Os principais representantes dessa poesia marginal são o Chacal, o Charles, o Leduc, o Ronaldo Bastos, o Cacaso, você vê pela própria assinatura, né? Bem informal. O Francisco Alvim, o Glauco Matoso, o Roberto Piva e muitos outros. Tá? A marca deles, então, é essa produção artesanal, praticamente, da poesia, o prosaísmo, cujos representantes principais são Manuel de Barros e Adélia Prado. Eles se diferenciam porque eles criaram o quê? Uma literatura que é marcada pela expressão lírica muito particular dos seus mundos, pela reinvenção das palavras, pela valorização do prosaico, do dia a dia, da conversa, e pela exigência do exercício diferenciado do olhar do leitor. Destacam-se também outros poetas nesse período, aqueles que são chamados de denominada poesia independente, que não seguem nenhuma das propostas desses grupos. Quem são eles? Se destacou muito modernamente o poeta Paulo Leminski, tá? Com a sua poesia enxuta, estilosa de Andrade, curta. Ele gostava muito de fazer haikais, né? Haikais, que são poemas japoneses que têm apenas 3 versos, que valoriza a concisão, pouquíssimas palavras e a objetividade. Nós vamos mostrar para vocês mais tarde exemplos de haikais. Vão se destacar ainda como poetas desse período Ana Cristina César, Alice Ruiz, o Antônio Cícero, José Paulo Paes, o Eucanã Ferraz, o Frederico Barbosa e, modernamente, o Arnaldo Antunes, ex-integrante do grupo Titãs, que hoje segue carreira solo e já publicou vários livros de poesia moderna. Quais são as características gerais, então? Nós temos uma literatura multifacetada, muitas características, muitas temáticas, muitas propostas, às vezes de pequenos grupos, às vezes individuais. Nós vamos ter também a eliminação daquelas fronteiras entre o que é arte erudita e a arte popular. Nós vamos ter muita preocupação com o presente para alguns desses autores e também alguns desses movimentos, porque os temas vão ser ecléticos, né? Enquanto uns vão se voltar para a política, para o cotidiano, outros vão se preocupar apenas com a arte em si, outros vão fazer humor. Então, são temas muito ecléticos, muito variados. Nós temos também a metalinguagem como característica. Sempre que há essa proposta, essa necessidade de propor uma novidade para o texto, é natural que os autores escrevam poemas exemplificando, explicando essas técnicas para quem vai ler. Como são textos modernos, a tendência é que os textos sejam mais curtos e de leitura rápida, né? No mundo contemporâneo, nós raramente teríamos tempo, né, para apreciar uma obra como Lusíadas, com mais de 3.000 versos. Isso é, para absorver uma obra inteira, demandaria muito tempo. Então, a poesia, justamente pela necessidade de interpretação, se percebeu, né, modernamente, que ela não poderia ser um texto tão longo. Nós vamos ter, então, o que a gente chama de experimentalismo formal, né? Várias experiências com relação a formas, misturas, cores, propostas diferentes. Então, é muita experimentação. Vamos experimentar e ver no que dá. É mais ou menos isso. Muita experimentação formal. E a mescla com o realismo fantástico, né? Realismo fantástico é você mesclar fatos reais com fatos sobrenaturais ou impossíveis de acontecer na realidade. Mais características desse período, um certo ludismo, né? Lúdico vem de quê? De diversão. Então eles se divertiam na criação dessa obra, né? Era uma graça, lembra do Oswald de Andrade que fazia o poema Piada? Então eles vão fazer muita paródia, se divertir parodiando os textos alheios, fazendo piada, fazendo pastiche, aquelas piadas através de texto. Imitação, obviamente, principalmente de Gonçalves Dias e sua Canção de Exílio, que vai ter dezenas de versões. Outra característica também é a intertextualidade, né? Nós vamos ter
muitos autores se voltando para obras de outros autores, citando personagens ou versos de outros poemas, como por exemplo Drummond de Andrade, que escreveu o poema A um Brusco Amor, retomando Machado de Assis, que era chamado Um Bruxo do Cosme Velho, ou o poema Todo Mundo e Ninguém, que retoma inclusive o Alto na Lusitânia de Gil Vicente. Lembra? Todo mundo quer ir para o céu e ninguém quer morrer. Duas pessoas conversando e os diabinhos observando e anotando as informações conforme todo mundo e ninguém conversava. Então ele se apropria desse texto para criar o seu poema. Então, isso é o que a gente chama de intertextualidade. Uma característica que vai aparecer tanto na literatura brasileira quanto na portuguesa, como vocês irão ver mais tarde. Outra característica do período é a fragmentação textual, né? Nós não vamos ter mais aquela linearidade nem no poema nem na prosa. Vocês estudaram isso quando viram o surrealismo, o cubismo, né? Uma certa tendência a fragmentar essa realidade, como se fossem flashes, né? Botando alguns pontos em destaque, não mais a totalidade dessa narrativa ou dessa informação. Nós vamos ter a associação de fragmentos de textos colocados em sequência sem qualquer, às vezes, relacionamento explícito entre eles, entre a significação de um e de outro. Aí entrava o leitor para ajudar a dar significado, a conectar essas partes e perceber que possíveis significados esse texto poderia ter, que é mais ou menos aquela técnica que a gente chamava de cinematográfica, que já vinha sendo proposta pelos cubistas e surrealistas desde o início do século. E já tinha sido, inclusive, experimentada, explorada pelos autores da geração de 22.